Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus, o capítulo é de número 11. Estaremos lendo os versículos de número 39 e 40, e do capítulo 12, os versículos 1 e 2. Enquanto você abre a tua Bíblia, quero louvar a Deus por essa noite, por esta tão nobre e abençoada oportunidade. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Então, a honra ao Senhor Deus. Também quero agradecer com muita alegria ao nosso pastor presidente, pastor Clementino, pela confiança. Que Deus abençoe e continue dando força e graça ao nosso pastor presidente, pastor Marcos, ao meu pastor regional, pastor Adalberto, aos demais pastores que aí estão. Que Deus abençoe a todos. Pastor Américo, estou muito feliz também, porque tem algumas dos nossos irmãos ali do Vila Augusta, e eu estou muito grato por vocês terem vindo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Glória ao nome de Jesus. Os irmãos acharam o texto? Diz assim, os versículos 39 e 40 do capítulo 11. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos, gostaria de pedir a gentileza dos irmãos que mantivessem a sua Bíblia aberta, para nós pontuarmos algumas questões importantes desse texto, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo para nós. Você crê assim? Glória a Deus. O versículo 39 que nós lemos, começa dizendo, e todos estes. Você que está com a sua Bíblia aberta, vai compreender facilmente quem são todos estes, porque desde o versículo 1 do capítulo 11 deste capítulo 11 deste livro, a Bíblia vai citando alguns personagens do Primeiro Testamento, personagens que alcançaram testemunho de fé. Ao ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus, você vai começar a se familiarizar com todas as histórias impactantes e de fé que estão contidas nestes versículos. Quando o escritor está dizendo, e todos estes, está citando estes nomes de homens que caminharam dando testemunho de fé. Um destes, eu gostaria de destacar com os irmãos, um destes personagens é Abraão. Abraão é mencionado neste capítulo pela fé que estabeleceu em seu coração ao ser chamado por Deus a ir a um lugar, e é isso que a Bíblia diz, que ele não sabia onde era, mas por crer numa palavra, ele simplesmente vai. Esta relação de confiança de Abraão é a relação que Deus espera da igreja, compreendendo que Deus conhece todas as coisas, e todas as vezes que Ele estabelece a sua palavra sobre nós, torna-se então necessário que nós nos entreguemos de maneira total àquilo que o Senhor tem nos sugerido ou tem nos revelado. Esta
é a palavra de Deus sobre Abraão, que simplesmente, mesmo sem saber aonde era, foi. Alguns pedidos de Deus, algumas direções de Deus, não são tão claras para nós, mas se estabelecemos a nossa vida pautadas na fé bíblica, não há o que temer, simplesmente nós vamos crendo que aquele que chamou é fiel para cuidar e para dar continuidade em seu projeto. Abraão também é destacado pelo fato de entregar o seu filho. Nós sabemos da promessa de toda essa dinâmica bíblica, mas o que nos chama a atenção e o que acrescenta a história de Abraão no livro do Gênesis é que o escritor aos Hebreus vai nos dizer que Abraão tinha em seu coração a confiança de que ainda que o menino morresse, Deus seria poderoso para ressuscitá-lo e dar continuidade à sua promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não erra, Deus não se equivoca. Se há uma palavra de Deus sobre a tua vida, de modo que você não esteja compreendendo muito bem, eu venho como voz de Deus para você nessa noite dizendo: faça e deixa que o Senhor cuida do resto. Sim, estas testemunhas são citadas também no versículo 1 do capítulo 12. Você que está com a sua Bíblia aberta. Versículo 1 do capítulo 12 começa com uma palavra que chama atenção: portanto. E é o que nós precisamos entender e observar no texto, é que embora a Bíblia está, por questões de organização, dividida em seus capítulos e versículos, século 13, século 16, as divisões não indica que propriamente dito assuntos se encerram quando se encerra também um capítulo. Podemos ter um bloco, uma perícope, como podemos dizer, um bloco de versículos que podem sim continuar em um capítulo novo, e é o caso que nós estamos vendo aqui. Porque esta palavra, portanto, é uma conjunção conclusiva, ou seja, ela está simplesmente exprimindo a conclusão de um pensamento dentro de uma oração anterior, uma oração que já vinha sendo citada antes. Então, uma coisa que eu quero que nós entendamos nessa noite: quando o texto, ou quando o escritor está dizendo, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o texto está sugerindo quem são. Este, portanto, indica que o assunto está sendo continuado daquilo que ainda não foi concluído no capítulo 11. Quem são estas testemunhas? A dinâmica e o autor nos parece que está enxergando um estádio, e eu quero que você pense comigo, um estádio cheio de pessoas. Nesse estádio, alguém está lá, prestes a iniciar uma corrida, uma carreira, rumo a um lugar que vai premiá-lo, ok? Portanto, nós, quem somos nós? Nós, a igreja do Senhor, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunha é essa? Simples, as testemunhas citadas no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Todos esses que alcançaram testemunho, de uma certa forma, acrescentam na igreja de hoje. Por quê? Porque não somos hoje a igreja que somos sem os heróis que passaram por esta terra. Homens e mulheres desbravadores que não temeram o inferno, que não temeram o mal, que não se entregaram ao pecado, mas que permaneceram firmes na caminhada da fé e foram fiéis até a morte. É claro, senhores, que isso impõe a nós uma grande responsabilidade. Parafraseando, o que é que o escritor está dizendo? Igreja, preste atenção, porque todos estes já alcançaram um testemunho de fé. Então, contudo, se policiem para que vocês também alcancem o mesmo testemunho.
Você pode dar um glória a Deus, irmão? E as recomendações para nós é esta. Nós também que estamos rodeados de grandes testemunhos de fé. Grandes testemunhos de fé. Primeiro, livremos-nos de todo o embaraço. Eu gosto de algumas outras traduções bíblicas, como a NAA ou NVT. E a Nova Versão Transformadora vai nos dizer: colocando para fora todo o peso, ou livrando de todo o peso que nos torna vagarosos. Qual é o primeiro ponto que você e eu precisamos entender nessa noite? Você está numa corrida, rumo a um lugar. Estamos todos aqui, correndo, de modo que precisamos alcançar. Paulo vai dizer em algumas das suas falas, como por exemplo a Timóteo: combati o bom? Ah não, tem mais gente aqui. Combati o bom? Terminei a corrida ou a carreira. Paulo fala dessa corrida. Também escreve à igreja de Corinto sobre esse movimento, essa dinâmica de estádio, de correr, de alcançar o prêmio. Ele vai dizer: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora está para mim preparada a coroa da justiça que ele me dará, não só para mim, mas para todos aqueles. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem está guardando esse dia, irmão? Quem está guardando esse prêmio, irmão? Oh glória, oh aleluia. Estamos em uma corrida, senhores. É importante para nós como igreja entender que para o lugar que nós estamos indo, algumas coisas não combinam, não fazem sentido carregar. E é por isso que eu gosto desta expressão: livrando-nos de todo o peso que nos torna lentos. Jesus, quando nos encontrou, Paulo vai dizer à igreja de Éfeso: estávamos carregados, pesados, cheios de problemas, cheios de pecados, cheios de mazelas, mas o autor e consumador da fé nos achou, nos enxergou, começou a limpar. É por isso que ele vai dizer assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Peso que torna lenta a caminhada, peso que faz a coisa ficar devagar. Deus não nos chamou para isso. Por isso que Jesus está dizendo: sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olhe para você, antes de conhecer Jesus, travado, pesado, cheio de problema, mas Jesus chegou, limpou, perdoou, justificou, santificou e vai glorificar a igreja. Hoje você caminha livremente, hoje você tem paz em Jesus, hoje você pode caminhar no Evangelho, porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve, senhores. Quem pode adorar esse Deus? Eu sinto o Senhor aqui, eu sinto Deus aqui. O escritor está dizendo: não faz mais sentido levar na caminhada pesos que outrora já ficaram para trás. Tem que ficar leve. A caminhada tem que ser leve.
Eu não posso carregar como igreja pesos que não dão testemunhos de fé. E infelizmente, preciso dizer, culto de doutrina, esse é o culto. Quantos de nós estamos levando conosco no caminho da fé pesos desnecessários, pesos que nos tornam lento, pesos que nos faz perder aquele que está na frente, nos faz perder aquele que está na frente de vista. Pastor, dá um exemplo, falta de amor, falta de liberar perdão. Quantos crentes não conseguem mais perdoar? Quantos crentes têm inimizade uns com os outros? Quantos de nós estamos disputando dentro da igreja? Quantos de nós estamos carregando peso que não combina conosco? Mas há uma profecia bíblica para nós nessa noite. Se livre disso. Larga isso. Se é perdoar, perdoe. Se é amar, ame. Se é cuidar, cuide. Mas larga isso. Jesus não te chamou para andar pesado e sobrecarregado. Jesus já te deu o Espírito Santo. Você já é templo do Senhor. Você já pode produzir o fruto de justiça e o fruto de paz. Nós somos chamados por Deus. E do pecado que tão de perto nos rodeia ou se apega a nós. Se tem um problema que faz com que a igreja não chegue lá, é o pecado. A Bíblia diz que não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Tiago vai dizer no seu capítulo 1, versículo 14 e 15: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo que por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus vem buscar uma igreja santa. Viu? É importante voltarmos os nossos olhos para a escritura bíblica. Por quê? Porque muita gente está dizendo muita coisa. Muitos altares estão pregando muita coisa. Muitos lugares estão dizendo muita coisa. Mas tem uma coisa que não muda: a Bíblia, as escrituras. Temos que voltar os nossos olhos para a Escritura, porque a Bíblia ainda diz e afirma que a porta é estreita, que o caminho é apertado e que nós temos que passar por eles. Jesus não nos chamou para uma vida pecaminosa, senhores. Não. O tempo tem passado, as coisas estão mudando, novas culturas estão sendo introduzidas. E o nada a ver chegou para ficar. É muito nada a ver. É muito não tem problema. É muita coisa dos antigos. Vamos acabar com esse negócio. Não remova os marcos antigos deixados pelos vossos pais. A Bíblia ainda é a Bíblia. O Evangelho ainda é o Evangelho. Santidade é para a igreja. Santidade, senhores. Santidade. Deus é santo. Deus é santo. E o santo e o profano não mistura, não combina. Jesus te chamou para você ser santo. Permita-me dizer com muito amor, se existe aí um pecadinho que está grudado e apegado a ti, essa é a noite de deixar no altar, de voltar para o caminho da santidade e continuar na carreira rumo ao lugar celestial. Sim. Oh, glória. O que Paulo escreve à igreja de Filipos é o que deve fazer sentido para nós. Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga verdadeiro. Tudo que é honesto, diga honesto. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor, nisto pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Deus é como a igreja santa, amém?
Deus é como a igreja que caminha na santidade, amém. Deus ainda é como a igreja que está na brecha. Deus ainda é como a igreja que diz não ao mundo. Deus ainda é como a igreja que procura se purificar e se santificar na terra. Oh glória, oh glória. Quero citar mais um versículo para os irmãos. Paulo escrevendo a Roma, capítulo 6, verso 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Oh glória, oh glória. A santidade leva à vida eterna. Essa é a primeira recomendação do escritor aos Hebreus à igreja, que está também na corrida daqueles que já correram e alcançaram testemunho de fé. Uma outra recomendação: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja só, em alguma Bíblia aí, provavelmente, está: corramos com perseverança. Perseverar? Resistência ou permanência na fidelidade é um objetivo. A constância, tolerância à aflição. Isso aqui é interessante demais. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que nessa corrida não estamos isentos de sofrimento. E o próprio Jesus deixa isso muito bem claro. Irmão, quando você encontrar um crente que diz para você: está difícil, você diga a ele: conte-me uma novidade, porque a Bíblia já diz há muito tempo que fácil não seria. O próprio Jesus vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. Ninguém entra nesse caminho desavisado. Ninguém entra inocente. Sim, estamos envolvidos em uma guerra espiritual constante. E sim, é difícil, é dor, é luta, é flagelo. Muitas das vezes, senhores, passa na nossa cabeça o que está acontecendo. Mas persevere. Persevere. Irmã, persevere. Pastor, está difícil. Persevere. Mas é que o senhor não sabe o que eu estou passando. A autoridade bíblica diz para você: persevere. Fica. A recomendação bíblica é: corramos com perseverança. Eu não saio do caminho. O inimigo se levanta, eu não saio do caminho. Tem calúnia, eu não saio do caminho. Tem aflição, eu não saio do caminho. O Senhor está chamando a atenção de alguém nessa noite. Persevere. Persevere, persevere, fique no caminho, aguenta, por quê? Porque aquele que nos chamou está conosco. Deixa eu liberar uma palavra de consolo para a tua vida. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, minha irmã. Você não está sozinho nessa batalha, Ele está com você. Você pode adorá-lo nessa noite? Olhando firmemente. Para quem? Para o primeiro. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? É Ele, irmão. Aquele que está sendo adorado nessa noite. O nome que é sobre todo o nome. O maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Emanuel, Deus conosco, o Cristo, o ungido de Deus. Ele está na frente e Ele está convidando pessoas: vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu conheço a fórmula do pódio, então vem comigo. Toda igreja que tira os olhos de Jesus fica fraca. Toda igreja que tira os olhos de Jesus fica vulnerável. Toda igreja que tira os olhos de Jesus é uma presa fácil para o diabo. Mas eu estou pregando para alguém aqui que aconteça o que acontecer, os olhos estão em Jesus. Jesus, 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 o autor e consumador da nossa fé. Oh glória, esse Jesus é lindo.
Esse Jesus é maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Esse Jesus está aqui nessa noite. Quem está sentindo esse Jesus aqui? Oh, glória! Preste atenção, eu já estou acabando. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, preste atenção nisso. O texto está dando testemunho do próprio Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus sabia que vale a pena sofrer no caminho, porque lá na chegada tem alegria esperando. Jesus sabe que vale a pena sofrer os aguilhões. Jesus sabe que vale a pena aguentar, porque Ele sabe que lá na frente há uma alegria. Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus está aqui, mas tem olhos na eternidade. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Será que você é aquele crente que já perdeu a esperança da eternidade? Porque quando o crente perde a esperança da eternidade, deixa eu falar uma coisa bem baixinho para vocês. Ele é murmurador, ele reclama demais, nada dá certo, ele fala que vai parar. Ele vê defeito no pastor, ele vê defeito no grupo. Sabe por quê? Porque ele esqueceu para onde ele está indo. Está muito ligado nas coisas dessa terra. Mas Jesus, sabendo da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E sabe o que resultou? Agora está assentado à direita do trono de Deus. Eu tenho uma palavra de consolo para você. Paulo vai dizer assim, que as aflições desse tempo, por isso que eu digo, igreja, aguenta. E pode ser que piore um pouquinho mais, tá? Pode ser que o caldo engrosse um pouquinho mais. Mas aguenta. Porque para você está reservada uma coroa. Uma coroa. Jesus sabia que tinha glória. Se tem glória lá, eu suporto aqui. Se tem exaltação lá, eu aguento aqui. Se tem vitória lá, eu dou glória aqui. Jesus está te chamando para adorar em meio à luta, em meio à dor, porque vai chegar um dia que os olhos, toda lágrima dos olhos serão enxugadas. E eu vou terminar dizendo, para você glorificar Jesus com força, aquilo que João escreve em Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, oh glória, ao que vencer, Uramassi Candelemahaya, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, como eu me sentei no trono com o meu Pai. Tem trono, tem glória, tem vitória para a igreja. Aguenta, que o Senhor te dê graça nessa noite, que o Senhor te renove nesta noite, porque o céu é logo ali. Quem pode aplaudir a Jesus. Muito obrigado pela oportunidade.